depois que for ao vivo, a gente põe no YouTube e fica à disposição do público. Que nós temos canal no YouTube, temos canal no WhatsApp, no Instagram, temos página no Facebook. A gente está presente em todas as mídias com uma proposta de dar voz aos protagonistas, coisa que dificilmente hoje a grande imprensa faz. E divulgar os eventos que são escondidos pela grande imprensa. Um evento como esse, por exemplo, ninguém está sabendo disso. Né? Quem se informa pelos grandes jornais ou pelas grandes emissoras de televisão não estão sabendo que a gente está discutindo a cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante do país. E que discutir uma cidade como São Paulo é discutir o país. Eu acho, Paulo, que mais do que estarmos discutindo a cidade de São Paulo aqui, nós estamos plantando uma semente de uma discussão ampla. De um projeto nacional. Que começa aqui, no território. Quer dizer, a cidade, a humanidade acontece no território. Então, aqui nós estamos plantando uma semente que vai desabrochar nas eleições de 2020, que, como o Alan falou, são as eleições municipais mais importantes desde a redemocratização. Então, eu acho que aqui não está acontecendo nada, está sendo uma ondinha. E o importante é que essa ondinha vá ganhando força, vá ganhando, vá se capilarizando. Saia daqui e vá para cada igreja, cada associação de bairro. Cada associação de bairro. Temos que mobilizar os jornais de bairro. Os jornais de bairro desempenham um papel muito importante. Né? Além disso, né, Paulo? Quer dizer, primeiro, obrigado por chamar a gente aqui para fazer esse diálogo dentro dos Diálogos do Sul. Eu tenho uma admiração muito grande por você, toda a sua luta pela democratização dos meios de comunicação. Para nós, da Associação Latino-Americana de Micro e Pequena Empresa, que nascemos na Nicarágua, a pedido do Marco Aurélio Garcia, no Foro de São Paulo, de 1997, com o objetivo de mostrar aos micro e pequenos empresários de que os partidos progressistas da América Latina estavam a favor dos micro e pequenos negócios, porque muitas vezes o micro e pequeno empresário ele acaba se identificando muito mais com o discurso de uma direita que prega a violência do Estado contra o cidadão por causa dos seus problemas de segurança. E a gente tem como missão mostrar que a segurança está ligada com o desenvolvimento econômico e com a inclusão econômica e que o papel da micro, pequena e média empresa é fundamental. Afinal, nós somos só 99,1% dos CNPJs do mundo, não é? No Brasil é igual, mas isso é assim no mundo inteiro. Eu queria pegar um gancho no que o Sérgio está falando. Eu acho que com o desdobramento que está começando aqui hoje, nós podemos começar a promover discussões sobre o empreendedorismo social nos territórios, na área da segurança. Quer dizer, como é que, por exemplo, nós podemos ter num bairro, na periferia, uma extensão da ouvidoria de polícia? É um empreendimento. É interessante você colocar isso, porque em alguns bairros, como por exemplo na Vila Madalena, que é um bairro de classe média alta, já tem a iniciativa da segurança comunitária, né? E você já tem os conselhos dentro dos distritos
distritos, o que precisa é a sociedade. E esse, no nosso caso, que falamos com os micro, pequenos empresários, e agora com os MEIs, que foi mais uma forma de precarizar o trabalho, quer dizer, isso se falou muito hoje naquilo que também a gente pode definir como uma futura sociedade pós-salarial, né, que é uma sociedade que vai crescendo, e porque o emprego, principalmente o emprego repetitivo, mas não será só, está sendo substituído pelas novas tecnologias. Então é muito importante encontrar formas de produção, distribuição e consumo a partir desses micro e pequenos empreendedores, mas também lidando com as suas dores locais, que é a sua própria segurança, por exemplo. E isso, então esse é um trabalho muito forte que a gente quer contribuir para com esta conferência, para este movimento novo que surge aqui, que é uma iniciativa maravilhosa, e a gente já está com algo construído na área da confecção, de como reunir os MEIs que foram colocados para trabalhar isoladamente, de forma enfraquecida, porque estão isolados, para se reencontrarem e produzirem de forma coletiva e negociarem no mercado de forma coletiva, tendo mais poder. Esse tipo de experiência não é nova, nós não estamos inventando. Você tem na Europa, como base da construção do estado de bem-estar social, os grupos de ação local e as cooperativas que foram tão fortalecidas, cooperativas de pequenos produtores que acabaram beneficiando os seus produtos e passaram a ser uma força política muito importante. Claro que lá você tem políticas europeias. Qualquer município alemão tem mais de 100 cervejarias. Né? E você tem uma política europeia, que é chamada o Programa LEADER, né, europeu, que tem mais de 100 bilhões de euros para poder colocar nos projetos. E esse dinheiro, este é outro mito que nós estamos derrubando. Aqui os bancos interferem no dinheiro dos fundos e ficam fazendo a mediação e encarecendo o recurso antes dele chegar na mão do empreendedor. Na Europa, sai direto. Do fundo, vai direto para o empreendedor. Veja que coisa que está acontecendo aqui. O Paulo promovendo um diálogo do Sul, tá certo? Em que o Sérgio traz assim, uma experiência europeia, é um lugar onde a gente precisa buscar conhecimento hoje, porque a Europa está conseguindo botar a cabecinha para fora da depressão, tá certo? Portugal, Espanha, Alemanha, quer dizer, a Europa está encontrando soluções que num diálogo do Sul a gente pode, na continuidade do que está acontecendo aqui, já começar a construir alguma coisa em algum bairro, tá certo? Juntando essas pessoas que estão aqui, tá certo? Uma experiência no território, localizado, e na hora que formos fazer a conferência, a gente saiu da linearidade, primeiro faz um evento, depois a conferência. Não, a gente já começa a construir alguma coisa aqui saindo daqui. Certo? É a começar, né, Sérgio, identificando iniciativas que já estão acontecendo. Isso. Você tem, por exemplo, o núcleo de desenvolvimento da Casa Verde, que já reúne desde as escolas de samba, as empresas e o pessoal da periferia que já está trabalhando. São iniciativas que precisam ganhar apoio do resto dentro da própria cidade. escola de samba, né, tem as empresas que você tem fazem eu estou lá no alto da Casa Verde, que é a periferia da Casa Verde, trabalhando com 50 costureiras imigrantes, trabalhando uma questão, porque outro dia falando, a gente trabalha mais direitos humanos. Puxa, para mim não existe direito humano mais essencial que o direito à economia. Trabalho. Não, é direito ao acesso trabalho e econômico. renda, né? E mais, temos que desmistificar, quer dizer, vamos fazer curso de formação técnica, que isso vai resolver o desemprego. Não, isso não resolve. Não adianta você capacitar para a geração de trabalho e acesso ao renda. mercado. Por exemplo, você não precisa aumentar 1 centavo de imposto, porque a compra pública, as compras públicas representam bilhões e já existe uma lei, por exemplo, assinada em São Paulo, com a colaboração nossa na época da Sampa, quando a gente ajudou a redigir a lei, assinada pelo prefeito Haddad, de outubro de 2015, que obriga o município de São Paulo a comprar no mínimo 25% do micro pequeno. Isso é muito recurso que dá para poder desenvolver. Só com um adendo, eu já passo para você, Sérgio. Esta lei,
uma semana depois se tornou nacional. Então são mais de 500 bilhões de reais que deveriam estar sendo colocados para estimular, porque não é só governo. E no nível federal já eles anularam. No nível federal, já o nível anularam federal está Desde mais o Temer, adiantado né? que o municipal. Eles anularam isso com o Temer. Não, ainda é obrigado. Essa lei, Qual é mesmo a lei, Sérgio? a lei geral da pequena empresa, Sim, a lei da ela trata da questão da compra pública. E por consenso na frente parlamentar, por consenso, sem um voto contra, foi aprovada a lei da compra pública. Só que a lei da compra pública federal, até o governo Haddad, era assim, até 25% é obrigatório comprar da micro e pequena empresa. O governo Haddad cria duas figuras e depois o governo federal, uma semana depois, adere a isso, que é no mínimo 25%. E mais, hoje a compra pública, se fala muito da 8666, gente que nunca leu a lei. Mesmo as pessoas que deveriam trabalhar e ler. A lei não permite. A lei nunca fala em menor preço. A lei fala em melhor preço. Né? Então, o melhor preço nem sempre é o menor preço. Então, e mais, quando eu pego um uniforme, por exemplo, o que a lei permite? Uma licitação de 1 bilhão, você possa dividir em lotes de 100 mil. O que isso significa na prática em São Paulo? Uma escola pública, a cidade de São Paulo tem 1 milhão de alunos, 3 uniformes, são 3 milhões de uniformes. Eu poderia criar um único uniforme, que é o que se faz hoje, e ganha uma produtora da China, ou fazer que cada escola, junto às crianças, os pais das crianças estarem desenhando esse uniforme, que aí eu estou trabalhando autoestima, né? E por que ele vai custar mais caro o uniforme? O uniforme vai custar mais caro, mas o que eu vou economizar em programas de segurança, em programas de... Eu queria pegar um gancho que você está falando, Sérgio, para a gente refletir sobre o que estão nos tirando hoje, certo? E a gente tem que lamentar tudo que estão nos tirando, certo? O país está sendo desnacionalizado, está Não sendo só lamentar, entregado. tem que mover o Ministério Público. Porém, o que o Sérgio está apontando nós temos ativos no país que ainda não nos tiraram. Ele citou um ativo, é a Lei Geral da Microempresa, é a obrigatoriedade de gastar nas compras 25%. Não nos tiraram. E o que eu quero salientar é que nós aqui estamos tendo a oportunidade de pensar positivo. O que não nos tiraram, a gente vai se apropriar e vai efetivar. E para efetivar, nós temos que nos organizar. Isso. Nós temos que fazer com que esta discussão saia da discussão e que a gente vá lá para a Casa Verde, o núcleo de desenvolvimento da Casa Verde, que o Sérgio mencionou, e levemos para o Capão Redondo o projeto do núcleo de desenvolvimento da Casa Verde para fazer o núcleo de desenvolvimento do Capão Redondo. E lá efetivar o direito que a gente conquistou na Lei Geral da Microempresa. Ou seja, o microempresário não sabe que tem esse direito. Nós não sabemos. Não sabe nada. Então, Paulo, eu queria fazer essa provocação para os diálogos do Sul, para a gente não deixar que aquilo que a gente ainda tem, que não foi tirado da gente, não deixar que isso também seja tirado. Ou seja, de tudo que tiraram, sobrou muita coisa. E sobrou o brasileiro, sobrou nós. Estamos aqui Sobrou conversando. esse povo maravilhoso. Ou seja, tudo que a gente conseguiu construir no período democrático não é pouca coisa. É um ativo intangível que a gente precisa saber valorizar, saber se apropriar e construir. O que nós vamos construir nessa conferência, que seja assim com alegria, com reconhecimento de que nós temos essa força de realização e podemos realizar. Por exemplo, estava conversando aqui com a Jaqueline, daquela linha de pesquisa da ECA, tá certo? O Lalo falou da TV, que Cidade de São Paulo tem direito a um canal de TV. Vamos fazer esse canal de TV na raça, com microempresa, produtoras de vídeo, tá? Vamos fazer a grade, porque canal nós temos na TV PUC, na TV USP, então vamos ocupar os canais que a gente tem
colocando o trabalho dos trabalhadores que a gente tem espalhados na cidade inteira, na área de vídeo, na área de música, ou seja... Essa é uma bela ideia, César. É uma bela ideia e nos ajuda. Tem outra coisa que eu queria remeter aqui na conversa. Você tinha, é um fato que a Zona Leste de São Paulo, que é maior, tem uma população maior que a do Uruguai, tem 90% de desemprego. Ou seja, cada 10 trabalhadores da Zona Leste, 9 saem da Zona Leste para trabalhar em outras zonas da cidade, provocando todas as consequências que isso 4, significa. 5 horas. Não, além da questão pessoal dele, que fica longe da família, Conheço por mais gente 4 que leva ou 5 8 horas no transporte. mais do que isso, causando problemas para o trânsito, para a poluição, todas as consequências que isso tem. Porém, a Zona Leste de São Paulo está entre o maior aeroporto e o maior porto da ilha, onde tem o maior movimento, e recebe toneladas de alimentos e produtos eletrônicos que, pela legislação do Mercosul e da Unasul, ao terem alguma etapa de trabalho feita aqui, o imposto cai pela metade, o imposto de importação. Só que esse produto que chega a granel, por exemplo, azeitona, ou, no caso de produtos eletrônicos que chegam todos desmontados para serem montados, vão para o interior de São Paulo, se deslocam até o interior, assim como os trabalhadores que estão na Zona Leste se deslocam para outras zonas da cidade, para serem, no caso do presunto, para ser fatiado, no caso da azeitona, para ser engarrafado, no caso das peças de um computador, para ser montado, que volta para o aeroporto, que volta para o porto, para depois ir para todo o Brasil e para toda a América Latina. Um projeto para o desenvolvimento da região da Zona Leste é você criar, e está cheio de galpão abandonado nesse eixo que está ali. Falando do nosso capital humano, tá? Vamos fazer esse projeto já no bojo da construção dessa conferência, Paulo. Vamos fazer isso pegando Padre Ticão, é um empreendedor social da Zona Leste. Vamos levar essa visão do Sérgio para continuar essa conversa lá na igreja do São Francisco do Padre Ticão. E o lá Diálogo em do Sul vai junto. Claro, o Diálogos do Sul fazendo o Diálogo do Sul, tá certo? Esse é um novo diálogo. Esse é um diálogo para construir uma de lamentar, né? Sabe que eu acho que dá até para fazer? Você surgiu agora. Nós vamos com o Darcy Ribeiro, nós vamos com o Paulo Freire, tá certo? Fazer esse Diálogo do Sul para construir a civilização brasileira. Imagina aquele proprietário de um galpão que está lá parado, que ele não consegue alugar para ninguém, né? E que você pega e faz um acordo com o Padre Ticão para dizer assim, ó, nós vamos usar aquele galpão, vamos equipar aquele galpão, vamos formalizar essas pessoas que estão aqui e vamos criar produção local no território. O Padre Ticão, mas tem o Padre Paulo Bezerra lá. Olha, mas vejam vocês. É gente. Vejam vocês a importância das coisas que eles estão colocando. Né? É de a gente resolver, quer dizer, vocês se integrarem nesse movimento para resolver os problemas da cidade. Né? Estão colocando a gente como interlocutores disso. Né? Esse é o papel da gente promover não só o diálogo, mas a verdadeira integração social. Olha só. Veja, eu quero só aproveitar esse gancho da relevância do que vocês estão colocando, né? Para pedir apoio para essa gente, para os nossos leitores. E apoio para nós cumprirmos esse papel que você está nos propondo, nós queremos cumprir, né? Nós precisamos do apoio de todos os nossos leitores. Porque nós não temos financiamento de empresas e muito menos de governo, que nós estamos batendo nesses governos aí todo dia, porque né, eles pensam de acordo com a cartilha do capital financeiro. Você vai ganhar mais leitores, Paulo, com uma agenda propositiva que mostre que a gente não morreu, estamos vivos, tá certo? Uma agenda da alegria. A nossa linha não é de lamento, é de proposição. E aí você se diferencia competitivamente. Tem tantos canais na esquerda, tá certo?
Diálogos do Sul vai... Diálogos do Sul. Quanto que a gente tem a aprender das invenções sociais ocorridas na África nos últimos 10, 20 anos? Ou seja, se a gente pega a Agenda ODS 2030 e a gente pega os mapas, você vai ver um monte de pontinho na África, pouquíssimos pontinhos no Brasil, infelizmente, tá certo? Então, Diálogos do Sul promovendo esse intercâmbio que a gente teve com o Lula, tá certo? Intercâmbio com a África, tá? E que agora estão fazendo com que o nosso único canal seja o canal com a metrópole. Não, mas essa é a nossa vocação, né? Nós somos a continuidade dos cadernos do Terceiro Mundo, vocês devem lembrar disso. Né? Somos a continuidade, inclusive, todo o acervo dos cadernos do Terceiro Mundo já está quase todo, a parte, digamos, a parte em português já está toda digitalizada, falta a parte em espanhol. Num projeto que uniu 3 universidades, mais o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro. Veja, né? 3 universidades, mais o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, se uniram para poder receber este acervo. Veja que riqueza de acervo. Né? Receber esse acervo e digitalizar. Você já tem acesso, né, ao acervo da revista em português. E nós podemos ter microempreendimentos na Zona Leste que peguem este acervo, façam uma curadoria do que tem nesse acervo e levem essa curadoria para microempresas que existem na Zona Leste, na Zona Sul, que são os cursinhos populares, tá certo? Que é de mais revolucionário na educação hoje, os cursinhos populares. Okay? Enfim, nós temos um potencial enorme se a gente olhar para as gentes que a gente tem aí, tá certo? Como aqui, tá certo? Essas pessoas que se ligaram aqui hoje, essas 3 pessoas, e tem outras 50 lá dentro, tá certo? Então a gente... Não vai dar tempo de hoje entrevistar mas essas 50 pessoas. Não, mas hoje só começou. Só começou o primeiro dia. Eu vejo com muita esperança esses encontros, a gente sempre está se renovando e numa situação que eu acho que, por outro lado, até pelo próprio absurdo do governo central, nós temos um presidente hoje que bate continência para o exército americano, né? Então nós chegando, eu estava lembrando que o Jânio caiu, um dos motivos como o Jânio caiu, foi porque o Goulart estava na China, porque o Brasil não queria mais pedir permissão para os Estados Unidos para poder exportar para a China. O Brasil queria vender direto, você lembra disso? Todos nós aqui lembramos dessa época. Outro dia mesmo, né? Eu escrevi então, sobre isso que parecia já ter sido resolvido, até paradoxalmente, numa posição muito firme de General Geisel, na época da ditadura, mas porque ele era muito criticado pelo Jimmy Carter na questão dos direitos humanos, ele rompe mais fortemente com os Estados Unidos para fortalecer e fortalecer a questão ali era nuclear, não era direito humano, não. Não, então, mas aí o Geisel, de alguma forma, quer dizer, peitou isso e era um governo militar de ditadura, de um exército. Então eu costumo dizer, se o Bolsonaro, que para mim ele é quero dizer isso com todas as letras, ele é a vergonha do exército brasileiro. É uma loucura pensar que um grupo do exército brasileiro, eu não consigo acreditar que isso que está aí seja uma posição da instituição exército brasileiro. E é tão grande a riqueza humana no Brasil, que eu acho que a gente tem que aproveitar o gesto escabroso do presidente Bolsonaro e ir lá bater continência para os 1000 policiais antifascismo que nós temos no país. Isso. Tá certo? Nós temos isso. Nós temos essa riqueza humana. Eu teve um encontro agora no no Nordeste, que eu ia fazer um encontro, chamei até o Freixo para participar, estava lá presente o Zaratini, o Paulo Teixeira, e a gente chamou essa conversa, e o Freixo não pôde vir. Eu falei, mas por que você não pode vir? Não sei o quê. Não posso porque eu estou em Recife, num encontro com os policiais, eu e a Maria do Rosário, dos policiais antifascistas.
Quer dizer, então, nós vamos entender e também parar com o discurso de achar que o policial é o inimigo. O policial não é nosso inimigo, o policial é nosso aliado. O policial é um trabalhador aviltado que é colocado em risco ele e a família dele o tempo todo, e que nós precisamos olhar para esse policial com muita serenidade de saber que ele está do nosso lado. Assim como nós precisamos entender por que o micro pequeno empresário muitas vezes vota com a direita, porque esse micro pequeno empresário não tem nem noção do seu papel, da importância do seu papel como cidadão, né? Então, eu acho que um projeto como esse aqui nos vai levar a abrir o diálogo cada vez mais para os rincões da cidade, para os territórios, e servir de modelo para outros territórios, para que a gente possa caminhar naquilo que diz que a democracia é uma porcaria, né? Mas não inventaram nada melhor do que Churchill. Nada melhor do que isso, né? É o pior regime, exceto todos os outros. Exceto todos os outros. Só que a democracia hegemonizada pelo capital financeiro, ela não existe. Né? Hoje nós não temos uma democracia. Eu uma acho que a gente tem que dar os nome aos bois. O que nós vivemos hoje é a ditadura. A ditadura do capital financeiro. É uma ditadura da burguesia. Pensamento único. Né? Então as pessoas não é falam nem muito de ditadura burguesia. do proletariado. Não é nem burguesia. Não é, olha, a nossa burguesia é lumpe. É lumpe. É uma plutocracia que domina isso aí, sem ideologia, sem nada, só pensa em dinheiro. É terrível, é muito mais terrível o nosso drama. Porque você pode falar de que é burguesia? Quem são os donos do meio de produção? Está cada vez mais concentrado, mas não é só no Brasil. Isso é no Você mundo. tem gerentes. Existe um trabalho da Universidade de Zurique. Paulo, eu acho que o Diálogos do Sul tem que se diferenciar desse discurso que aponta a podridão que existe nessa ditadura do capital financeiro. Tem que se diferenciar. Tem que ajudar a construir o país rico que a gente pode ter com os 230 milhões de brasileiros, tá certo? Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que pode ser legal para desenvolver uma linha editorial no Diálogos do Sul, para a gente, de novo, o que eu estou enfatizando? É gente, é alegria, é Darcy Ribeiro, é Paulo Freire, é os cursinhos populares, tá certo? Pô, vamos fazer essas coisas e vamos dar voz a essas coisas, tá certo? A gente precisa de uma mídia progressista que faça isso e que a gente possa levar para todos os lugares, até para a burguesia, coisa e tal, para ver, gente, o Brasil tem jeito, eles estão nos tirando tudo isso, o capital financeiro e o cacete. Porém, isso vai acabar, é um ciclo, tá certo? E a gente não pode entregar os pontos, não pode. Esse capitão vagabundo aí está entregando riquezas nossas, mas ele não consegue entregar tudo, não consegue entregar a gente. Eu queria concordar, eu queria só em função da hora, eu tenho um outro compromisso e vou ter que sair. Mas eu queria te agradecer, Paulo. Já tivemos a oportunidade de nos encontrar no passado na luta pela democratização da comunicação e tenho uma admiração muito grande pela essa tua luta e me colocar sempre à disposição para a gente conversar mais. A gente precisa ter mais espaço. Acho uma delícia. A última vez que eu conversei com o Sérgio Tocha, acho que foi uma mediação de um amigo comum, Ricardo Lacaro, né, que nos aproximou e a gente conversamos muito lá e depois ficamos no metrô e falamos, precisamos continuar conversando. E aqui estamos dando continuidade. Então, queria te agradecer muito o convite para estar aqui, me colocar à disposição para conversar e para, juntos, buscar caminhos, né? A gente vai construir esses caminhos juntos. Eu tenho hoje ainda a reunião, estamos conversando, criando um grupo de pensamento estratégico para a gente poder pensar um pouco mais profundamente, trazendo até gente de fora para nos ajudar a dar os inputs que a gente precisa, com muita clareza. A gente falou no início a coisa da Europa, e na Europa a gente tem muito que aprender,
Mas a gente também tem que ter a noção que a Europa também está no estado de bem-estar social. Conseguiu chegar lá, graças... Está retrocedendo. Não, mas para chegar antes de retroceder, porque o acordo era 60% do lucro para a construção do estado de bem-estar social. No pós-guerra, o lucro era zero. E aí eles foram piratear o mundo. E foi graças à África, à Ásia e à América Latina que eles conseguiram fazer esse lucro para poder criar o estado de bem-estar social. E nós podemos inovar, nós podemos criar, pensar, e o nosso desafio deveria ser como criar um estado de bem-estar social, considerando o ser humano na sua amplitude e planetariamente falando. Nós não precisamos repetir o que os Estados Unidos fez com a Europa com o Plano Marshall e que a Europa fez com o resto do mundo para poder se desenvolver, onde até pouco tempo atrás, até dinheiro de corrupção era descontado de imposto de renda na Alemanha. Na Alemanha, para não falar de outros países. Você podia descontar despesas de financiamento de guerra, a partir de 10 anos atrás, e que isso começa a mudar e as empresas agora estão aí pedindo desculpas. Estou te falando, Alemanha, Suécia, Dinamarca, qualquer um deles. Então, nós vamos reconhecer que eles conseguiram fazer para eles um estado de bem-estar social importante, mas em que não pode esquecer que Ruanda, o problema do extermínio de Ruanda tinha a ver com a disputa entre Inglaterra e França. E o potencial nosso é muito maior que o deles. Exato. Então, nós podemos pensar, retomar uma iniciativa que no governo Lula tinha, que era a relação Sul-Sul, né? E acho que o Diálogo do Sul está aí para isso, para poder construir um novo mundo, que é tão necessário, que é tão urgente, né? Que o Fórum Social Mundial passou a ser uma voz disso, de que sem precisar submeter outro ser humano para poder se desenvolver. Então, eu queria te agradecer muito, agradecer o Sérgio. Por que não somos caderno do terceiro mundo? Exatamente por isso que você falou. É um novo mundo. E o diálogo é Sul-Sul. Exatamente. Essa é a nossa proposta, nasce dessa percepção. Então, muito obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço, Sérgio. Né? Prazer em revê-lo. E estamos juntos. Ela já tem meu telefone, então estamos juntos. Então, Sérgio, prazer. Paulo, quero agradecer também. Foi um enorme prazer, grato pelo convite para essa conversa, esse triálogo do Sul. Isso, um triálogo do Sul. E conte com a gente, o que eu puder ajudar a disseminar o diálogo do Sul, estamos aí. E eu acho que tem um mundão aí de leitores potenciais do Diálogo do Sul para a gente construir com eles. Vamos construir junto. Vamos construir junto. Muito obrigado, Sérgio. Então, olha aí, com vocês, né? Diálogo do Sul é isso. Veja o potencial que nós vemos e precisamos de vocês. Curtam a gente no Facebook, se inscreva no Instagram, né? Esse canal do Instagram tem as nossas entrevistas, tem nossos filmes. No YouTube, temos filmes no YouTube. Vamos fazer uma galeria de fotos no Instagram, com fotos do mundo inteiro, tá? Para vocês curtirem. Enfim, precisamos do apoio de vocês. Curtam nossas páginas e pense, colabore fazendo uma assinatura solidária.